Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso curso de espontaneidade cinética, a nossa primeira aula do curso. E eu espero, sinceramente, que a gente possa aproveitar bastante tudo que eu vou mostrar aqui para vocês. Essa é a nossa primeira aula, onde nós vamos abordar, então, vamos fazer uma pequena introdução a equilíbrio químico. Essas são as referências básicas que nós vamos utilizar, mas como eu falei já no nosso primeiro encontro, vocês podem utilizar qualquer livro de química geral em nível universitário para acompanhar o curso. Esses dois aqui são os que eu mais uso, que eu mais acompanho. Eu retiro, né, a minha aula desses dois, mas nada impede que vocês utilizem outro. Esses, obviamente, estão na biblioteca em modo online, então vocês podem aproveitar desse recurso lá. Bom, aqui é o que a grande maioria quer saber, né? Que como ficou a constituição da nota, né? Como ficaram as avaliações. Estão um pouco diferentes do sistema presencial, né? Agora em ADE. Por exemplo, a porcentagem das provas é menor do que era antes no sistema presencial. Então, vocês têm 70% das provas, 10% de resolução e entrega de exercício, e esses exercícios precisam ser entregues toda semana. Então, eu vou selecionar o exercício, vocês têm que entregar, inclusive porque também eles vão, como a gente vai discutir, eles vão constar como presença, e 20% de questionários sobre vídeos experimentais. Esses vídeos vão ser enviados em momentos oportunos, e aí, depois dos vídeos, eu envio um questionário que vocês terão de responder sobre o assunto, obviamente, equilíbrio ácido-base, tampão, o assunto que a gente vai abordar nas nossas aulas, tá bom? Bom, então agora falando do curso, né, propriamente dito, quando eu apresentei para vocês, eu disse então que o curso teria duas principais frentes, né, que é estudar então equilíbrio químico e cinética, né? Então, nessa primeira parte a gente estuda equilíbrio químico e vamos nos preocupar somente em dizer se a reação vai acontecer, ou seja, que direção ela vai tomar, se ela toma a direção dos reagentes ou dos produtos, né? E qual a extensão? O que significa extensão? Rendimento. Numa outra parte do curso, aí sim a gente vai se preocupar em qual tempo essa reação vai levar. Isso se chama cinética. A cinética, então, mais do que se preocupar com a direção e extensão, ela se preocupa com o tempo. Por isso essa interrogação que está aqui, ó. Então, entre o estado inicial da reação e entre o estado final, que tempo se leva para essa reação acontecer? Então, nós estudaremos estudaremos as reações químicas do ponto de vista desses dois parâmetros. Tudo bem? Então, começando o nosso curso, eu pergunto a vocês o seguinte: o que é equilíbrio? E quando eu pergunto isso, que imagem vem à cabeça de vocês? Normalmente, o que acontece com a maioria das pessoas é, ao contemplar a palavra equilíbrio, aparece a imagem então de balanças, né? Isso porque os pratos da balança nos trazem a noção de equilíbrio, né? De equidade. Então, essa balança mais antiga, principalmente, ela nos traz mais ainda essa ideia, né, de equilíbrio. Aqui é uma balança já mais moderna, uma balança de laboratório, e aqui é a balança doméstica, né, que muitas pessoas têm. Mas esse equilíbrio, representado por essas imagens de balança, por exemplo, trata-se do equilíbrio que a gente pode chamar de equilíbrio estático. Enquanto que o equilíbrio químico, que é o que a gente vai estudar, ele é um outro tipo de equilíbrio, também considerado equilíbrio, obviamente, mas a gente pode dizer que o equilíbrio é dinâmico. E eu vou tentar explicar melhor isso para vocês.
Quando é que a gente fala de equilíbrio? Quando nós estamos estudando reações químicas que são reversíveis. Porque eu não sei se vocês têm ideia, mas nem toda reação química é irreversível. Por exemplo, uma explosão. Uma explosão é uma reação química irreversível. É o reagente indo para o produto ou liberando muita energia que chega a uma explosão. E só que o produto formado, não é, o, o produto da explosão, que são, enfim, a substância queimada, né? Ela não consegue voltar ao seu estado inicial. Ela não consegue se transformar se transformar novamente em reagente. Então essa reação é irreversível e considera-se também até que o rendimento é um rendimento bastante alto. Agora, para outros tipos de reações, as reversíveis, então existe um determinado momento em que elas chegam a um equilíbrio. E o que é esse equilíbrio? É reagente se transformando em produto, mas numa determinada concentração do produto formado, ele passa a formar novamente os reagentes. E essa ideia de equilíbrio, que é chamado de equilíbrio químico, é um equilíbrio dinâmico, não é um equilíbrio estático como essa representação que a gente tem aqui das balanças. O que mais chega perto de um equilíbrio químico na nossa vida real seria, por exemplo, imaginar um shopping onde você indo do primeiro para o segundo andar, por exemplo, você tem lá no segundo andar 100 pessoas e no primeiro andar também 100 pessoas. E essas pessoas que vão circulando entre os andares, elas circulam de uma maneira que o número de pessoas no primeiro e no segundo andar sempre sejam constantes. Esse número nunca mude. Então, por exemplo, sobem 10 pessoas para o segundo andar, mas também descem 10 para o segundo. Então, no segundo andar e no primeiro sempre haverá 100 pessoas. Então, isso é a ideia mais próxima que a gente tem na vida real de equilíbrio, porque é a reação acontecendo até num determinado momento que a concentração de reagentes e produtos não mais muda, porque os produtos começam a formar reagentes e reagentes formam produtos. Então, isso sim é o equilíbrio químico, e como vocês percebem, significa que a reação não está acontecendo, não, é um equilíbrio dinâmico. Então, como eu disse no slide anterior, essa é a representação química para equilíbrio, né? Então, uma seta dupla, na verdade, duas meias setas, né? Em sentidos contrários, e essa é a representação do equilíbrio. Então, portanto, no equilíbrio, aqui tem a pergunta, todas as reações se completam? Se completar aqui nesse sentido, todas as reações formam 100% produto? Não. Essas reações, principalmente as chamadas de reversíveis, elas não são 100% completadas, né? Porque sempre vai restar no equilíbrio um pouco do reagente. Tá? Então, aí, um pouco do reagente que mesmo ele tenha se convertido em produto, o produto passou então a reagir e voltou para formar reagentes. Reforçando então o que eu disse anteriormente, no equilíbrio, as concentrações dos reagentes e dos produtos permanecem constantes ao longo do tempo. No sistema fechado, obviamente, né? O sistema precisa ser fechado para não ter troca com o exterior. Mas então, como a gente viu com o exemplo análogo ao da escada rolante, é isso. Quando se chega no equilíbrio, as concentrações de reagentes e produtos não mais se modificam. Porém, de novo, repito, isso significa dizer que o equilíbrio químico é dinâmico. Não significa que está estático, significa sim que as reações estão acontecendo, só que um detalhe, nas mesmas velocidades. Então, a velocidade de formação do produto é igual à velocidade de formação do reagente. Então, são duas reações opostas que ocorrem com velocidades iguais. Isso que é importante ficar na mente de vocês. Aqui nesse slide, nós então apresentamos dois gráficos típicos de reações que entram em equilíbrio. No caso, essa reação aqui de N2 mais H2 dando NH3, que é a amônia. E esse gráfico aqui, por exemplo, esse primeiro gráfico, o gráfico da esquerda, ele está representando a reação
nesse sentido que a gente está olhando aqui na tela, que é da esquerda para a direita. Então, nitrogênio e hidrogênio reagem para formar amônia. Então, a gente observa isso aqui por essas linhas, a linha verde, que é a do hidrogênio, e a linha azul, que é do nitrogênio, que estão decaindo até um determinado tempo, onde elas passam a não variar mais a concentração. Ao mesmo tempo, a concentração de amônia do tempo zero, por exemplo, ela começa aqui, né? No tempo zero, ela começa a aumentar. Quando ela vai aumentando até um determinado tempo e depois aqui ela já não varia mais. Aqui, a partir desse tempo dessa linha tracejada, disse que a reação atingiu o equilíbrio. O gráfico ao lado, o da direita, é o mesmo gráfico, na verdade, só que agora olhando a reação nesse sentido, da direita para a esquerda, ou seja, eu coloco num frasco, num sistema isolado, lembrando sempre que para acompanhar equilíbrio o sistema tem que estar hermeticamente isolado. Então, eu coloco num frasco amônia e numa determinada temperatura e conforme o tempo vai passando, depois eu vou verificar quais são as concentrações no equilíbrio. Então, eu vou ter N2, que foi formado, e H2 e amônia. Então, aqui é o processo contrário, é NH3, que vai se decompondo, então a concentração dela vai diminuindo até um determinado período de tempo, e a concentração de hidrogênio e de nitrogênio vão aumentando. Depois, essas concentrações não mais variam. Quando isso acontece, dizemos que a reação, então, atingiu o equilíbrio. Para trazer um exemplo visual do equilíbrio, eu trouxe essa reação aqui de tetróxido de nitrogênio, dando dióxido de nitrogênio. Então, é uma reação de decomposição, onde um mol se decompõe em outros dois, que é o que está aqui, olha só. Então, esse aqui, e aqui o que está acontecendo? Está tendo um aumento de temperatura. Conforme a solução vai ficando menos fria, a reação vai acontecendo. Então, ó, o tetróxido, ele é incolor. Então, aqui está aqui a molécula de tetróxido, que vai, mostrando aqui a molécula que vai, então, se decompondo, ela vai se quebrando, né? E aí vai formando, por exemplo, esse que está em marrom aqui, ó, é o NO2. Então, vai ficando, a solução vai ficando, o sistema vai ficando mais amarronzado, conforme a temperatura vai aumentando. Chega um momento aqui, ó, que aqui o sistema, a reação dentro do tubo já está bem marrom, né? Só que não completamente. Por quê? Porque ainda assim, agora, as moléculas de NO2 formadas começam a reagir entre si para formar novamente o tetróxido. Então, agora aqui nós dizemos que chegou ao equilíbrio. Vejam as setas, que aqui é N2O4 dando 2NO2, que é o início da reação, mas quando se chega ao equilíbrio, aí sim a gente já tem as duplas meias setas, como eu disse para vocês, que que indicam reversibilidade. Então, agora, N2O4 produz NO2, mas duas moléculas de NO2 também se unem para formar N2O4. Ou seja, a velocidade de formação do produto é igual à velocidade de formação do reagente. E agora, aqui, nesse instante, a reação está em equilíbrio. Um outro exemplo, que é esse que nós temos aqui, nessa equação, para conseguirmos identificar um equilíbrio num gráfico. Então, a gente tem aqui SO2, 2 mols de SO2 reagindo com 1 mol de O2, dando 2 mols de SO3. E aí a pergunta é, as curvas A, B e C pertencem a qual componente da reação? Então, o que vocês têm que ter em mente sempre, né, é que numa representação de uma equação química, as espécies que estão do lado esquerdo são as espécies reagentes, as espécies que estão do lado direito, os produtos. Então, a gente já consegue, olhando para a reação, intuir que os reagentes vão ser consumidos durante o tempo, né? Conforme o tempo passa, os reagentes vão diminuindo. Então, são as curvas B e C que representam os reagentes. Portanto, a curva A diz respeito à espécie, ao componente SO3, porque ela vai aumentando com o tempo. Agora, das curvas B e C, quem é quem? O que acontece é que, se a gente observar, vou até circular aqui, olha, se a gente observar, o componente SO2, ele reage 2 para 1 com o oxigênio. Então, o que isso quer dizer? Significa que ele se consome 2 vezes mais rápido que o oxigênio.
portanto, o decaimento dele é maior, né? Então, a curva C diz respeito ao SO2, enquanto que a curva B diz respeito ao O2. Repetindo, ele precisa de duas moléculas, ou 2 mols, né? Tanto faz, precisa de 2 moléculas de SO2 para reagir com uma de O2. Então, o consumo dele é mais rápido, o consumo dele é maior, melhor dizendo. O consumo dele é maior, então esse decaimento aqui é maior. Então, aqui nós temos que temos as respostas. A curva A é o SO3, né? De novo, que é o produto que está sendo formado. A curva B é o oxigênio e a curva C, o SO2, porque ele tá sendo consumido em maior quantidade, o dobro de vezes do O2. E depois a outra pergunta, o que acontece no tempo T1? No tempo T1 é onde a partir do tempo T1 é onde a gente observa que não há mais mudança na concentração dos componentes. Nesse momento, a gente chega então ao equilíbrio. A partir do tempo T1, a gente atingiu o equilíbrio, porque as concentrações agora não mais se modificam. Elas são constantes, essas concentrações. Tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês, então, como que a gente chega, ou melhor, como a gente observa, não é, as concentrações do equilíbrio e a relação que isso tem. Muito bem, então aqui nessa tabela várias coisas para dizer para vocês, mas vamos começar fazendo o seguinte. Então, a pessoa aqui foi verificar o sistema N2O4, dando 2NO2, que foi aquele esquema que eu mostrei para vocês, que é a mudança de cor, né? Esse gás, o tetróxido de nitrogênio é incolor e o NO2 ele é marrom. E aí, fazendo o acompanhamento dessa reação, a pessoa fez o seguinte, então ela colocou concentrações iniciais diferentes em sistemas fechados e observou, depois de um certo tempo, que ela verificou que era o equilíbrio, quando as concentrações não variavam mais, ela verificou o que existia lá. Então, por exemplo, olha, ela começou o seguinte, concentração inicial 0 de NO2, né, e concentração inicial de 0,67 de N2O4. Chamar atenção para o seguinte, a partir de agora, quando nós escrevermos concentrações, nós sempre vamos colocar em parênteses o símbolo da substância, porque isso indica que essa concentração é em mol por litro. Tá vendo aqui, ó? Em todos os lugares, mol por litro. Então, daqui por diante, nós vamos escrever o símbolo da substância, né? Ou escrever a substância química entre colchetes. Desculpa, eu falei entre parênteses, mas é entre colchetes, e isso significa que essa concentração é em mol por litro. Em todo o livro de química vocês vão encontrar assim. Muito bem, então ela colocou concentrações iniciais dentro de um frasco de N2O4 e de NO2. No primeiro caso, NO2, que é o produto, ela não colocou nada. Só colocou então 0,67 de N2O4 e verificou o que aconteceu. Ela viu que, por exemplo, depois de algum tempo, quando se atingiu o equilíbrio, lá se encontrava 0,0547 de NO2, que é o produto, e 0,643 de N2O4. Verifiquem, olha, que reagiu bem pouco. Depois, ela colocou menos N2O4, mas também colocou concentração do produto. E tampou os dois, então colocou agora reagente e produto juntos. E o sistema se manteve fechado e ela verificou o que acontecia no equilíbrio. Aí ela chegou nessas concentrações: 0,0457 de NO2, 0,448 de N2O4. E assim por diante, ela foi variando. Ó. Aqui ela colocou meio mol por litro de N2O4 e 0,03 de NO2. Enfim, ela foi variando e anotou as concentrações que ela encontrou no equilíbrio. Muito bem, feito isso, ela fez uma relação entre as concentrações encontradas no equilíbrio. Ela fez uma razão aqui entre as concentrações. Aqui, pelo fato de ter 2 mols de NO2, então ela elevou ao quadrado e N2O4 manteve como está. Quando ela dividiu todos esses valores aqui, ó, esses valores que estão em azul,
quando ela dividiu todos esses valores usando essa razão, ela chegou ao mesmo valor dessa razão, dessa relação. 4,65, 4,66, 4,60, 4,63, tudo isso são valores muito próximos, isso aí vezes 10 a menos 3. Quando ela chegou na razão dessas concentrações constante, ela aqui, nesse caso, ela obteve um valor, né, constante que é chamado de constante de equilíbrio para essa reação. O mais importante é levar em conta que essa constante, está escrito aqui, ó, a 25 graus Celsius, uma constante de equilíbrio só pode ser obtida numa mesma temperatura. Se a gente varia a temperatura, esse valor de constante também vai variar. Então, toda vez que a gente fala de uma constante de equilíbrio, a gente fala numa determinada temperatura. E aqui, o que vocês podem perceber? Que o equilíbrio foi atingido das duas direções, tanto colocando o produto e colocando o reagente. Por exemplo, ó, nesse último caso, ela só coloca produto, então ela está observando a reação inversa. Então ela colocou NO2 e não colocou nada de reagente no sistema. Aí ela observa o NO2 formando o N2O4 até se chegar ao equilíbrio. De novo, repito, a razão entre essas concentrações é o valor da constante de equilíbrio. Continuando, lembra que aqueles valores aqui que eu acabei de mostrar, eles têm que ser sempre, os experimentos têm que ser sempre realizados numa mesma temperatura, porque se a temperatura variar, aquele valor também que estava ali constante vai variar também. Isso é importante. Bom, então, o que é a constante de equilíbrio? Aqui está escrito a expressão da constante de equilíbrio. Conceitualmente, a constante de equilíbrio, ela nos diz se a reação tem mais tendência a formar produtos ou reagentes, mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho. O importante agora é ver como que se escreve a expressão da constante e como se calcula, porque a gente vai poder calcular a constante de equilíbrio a partir das concentrações que nós tivemos no equilíbrio. Então, toda constante de equilíbrio, para uma reação geral em solução, a reação, por exemplo, A mais B dando C mais D, e esses coeficientes estequiométricos, essas letras minúsculas são os coeficientes estequiométricos, nós temos de forma geral que a constante de equilíbrio é essa expressão que está aqui, ó. Então, os produtos, a multiplicação dos produtos elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, dividido pela multiplicação dos reagentes também elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Então, por isso que lá naquela tabela tinha o NO2 ao quadrado, né? Porque ele estava sendo elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que na reação é 2, naquela reação que eu mostrei. Então, K maiúsculo, K e Q é a constante de equilíbrio. Quando a gente expressa de novo, né, em colchetes, significa que essa concentração está em mol por litro. E quando essa concentração é expressa em mol por litro, nós também chamamos de Kc, C de concentração. E a constante de equilíbrio é a mesma coisa que dizer Kc, que é essa constante expressa em mol por litro em solução. Uma outra forma de expressar a constante de equilíbrio é em pressão parcial medida de cada gás, né? Se os componentes estiverem na fase gasosa. E quando isso acontece, então a constante de equilíbrio é chamada também, representada também como Kp, que é, então, quando a gente representa a constante de equilíbrio em termos de pressão parcial. Ou seja, se nós calcularmos as constantes de equilíbrio utilizando concentração em mol por litro, nós expressamos Kc. Se a gente calcula essa constante de equilíbrio em pressão parcial de cada um dos gases envolvidos na reação, nós expressamos essa constante como sendo Kp. Aqui, então, só um exercício para vocês treinarem. Então, escrevam a expressão para constante de equilíbrio para essas duas reações e depois, quem tiver dúvida, a gente pode corrigir, mas é só para treino, tá bom? A gente pode corrigir, por exemplo, na aula de dúvidas. Mas o que será que acontece quando eu inverto a reação? Ou quando, como naquela tabela,
a pessoa colocou primeiro no frasco, colocou primeiro o produto e depois para ver se formava reagente. Quer dizer, ela fez a reação inversa, né? Estava raciocinando de maneira inversa. O que acontece, por exemplo, nessa reação indo de A para B, mas pensando na reação indo de B para A? Será que o valor da constante é o mesmo? Então, uma inversão da reação também causa uma inversão de K, que é essa reação que a gente acabou de ver, N2O4, dando 2NO2, tem esse valor de constante de equilíbrio, 0,212 a 100 graus Celsius. Então, como que é o valor da expressão de equilíbrio? Como que se escreve a expressão de equilíbrio, né? Então, NO2 ao quadrado dividido por N2O4. Agora, para a reação inversa, primeiro que a constante de equilíbrio se inverte, porque agora o produto, que é o numerador, e esse aqui é o denominador. Percebam que é invertida com relação de cima. Então, agora aqui é concentração de N2O4 dividido por concentração ao quadrado de NO2, que nada mais é que fazer 1 sobre 0,212. Então, agora o valor da constante indo de B para A, por exemplo, é 4,72, enquanto que de A para B o valor da constante é 0,212. Nesse exercício aqui, para mostrar o que eu acabei de falar, então, de novo, ele dá um valor de uma constante para uma reação nesse sentido, e diz que é 3,6 H2 mais D2, dando 2HD. E ele pede o valor da constante para a reação inversa, 2HD, dando H2 mais D2. Então, é importante vocês notarem já de antemão que se você tem um valor de constante numa determinada direção, você automaticamente tem do outro, porque então é sempre fazer, né, aqui é sempre fazer então o K, que aqui ele não fala se a gente pode escrever em pressão, mas pode escrever também em concentração, tanto faz, né, nesse caso. Então, o K, a constante de equilíbrio, vai ser, a expressão vai ser 1 sobre, a da nova equação, né, da segunda equação, vai ser agora 1 sobre a constante de equilíbrio da reação direta. Vou chamar K de equilíbrio D. E aqui I, que é de inversa. Então, 1 sobre a constante de equilíbrio da reação direta. Então, é 1 sobre 3,6, que aí depois vocês façam as contas aí para ver quanto que vai dar, tá bom? E o que acontece com a constante de equilíbrio caso eu multiplique a equação por um número qualquer? Então, como está escrito aqui, ó, a multiplicação dos coeficientes por um determinado fator eleva a constante de equilíbrio à potência correspondente à potência desse fator. Então, por exemplo, essa equação aqui que a gente já conhece, já sabe o valor da constante que é 0,212 a 100 graus. Se nós multiplicamos essa equação por 2, então todos os coeficientes também, a equação, a expressão, a nova expressão da constante também vai ser elevada ao quadrado. Porque aqui, ó, se elevarmos tudo isso ao quadrado, ficará NO2 elevado ao 2 elevado a 2, então a gente tem que fazer 2 vezes 2, que dá 4, e aqui NO2 ao quadrado. Então, e o valor que nós já temos, que é 0,212, 0,212 ao quadrado, nós temos agora esse novo valor de 0,0449. Por que eu estou passando isso para vocês? Porque a gente vai perceber que tem reações que a gente vai precisar fazer isso. Tem as reações intermediárias que dão uma reação geral e a gente vai precisar, digamos, brincar com essas equações para descobrir o valor de novas constantes, de constantes de outras reações, tá bom? Mas é isso que é importante frisar. Se por qualquer motivo você multiplicar a equação por um determinado número, a nova constante de equilíbrio será a anterior elevada a esse número que você usou na multiplicação, tá bom? Então, muitas equações químicas, elas são expressas como sendo a soma de duas ou mais equações. Às vezes a gente só escreve a equação geral, aqui, olha, para vocês, sem dar
as etapas por quais essas reações passam. Mas essas equações gerais, para a gente determinar a constante de equilíbrio, se a gente souber quais são as constantes de equilíbrio das reações parciais, então a gente consegue chegar à equação de equilíbrio da reação geral. Por quê? Porque a constante de equilíbrio da equação geral, ela é o produto das constantes de equilíbrio das reações parciais. Então, por exemplo, nessa equação aqui, ó, que nós temos duas parciais. Para se chegar a essa, nós somamos essas duas outras equações. E eu não sei se vocês sabem como somar equações químicas, mas normalmente é o seguinte: reagentes, ou melhor, espécies de um mesmo lado se somam e espécies que aparecem em lados opostos se subtraem. Então, por exemplo, NOBR, ele só aparece deste lado da equação. Então, se a gente for somar com a de baixo, ele vai estar aqui, ele aparece aqui. Agora, olhando para os reagentes, né? Então, aqui do lado esquerdo os reagentes, do lado das setas os reagentes, os reagentes, do lado direito das setas os produtos. BR2 nessa equação ele aparece do lado esquerdo, mas também aparece do lado direito, então a gente pode cortar. Ele já não aparece na equação geral. Cl2 só aparece aqui nessa equação, então ele está aqui. A mesma coisa, agora o lado dos produtos. 2NO aparece aqui, então ele continua aqui. E 2BRCl continua aqui. Então, somando essas duas equações, nós tivemos essa terceira. Como a gente já conhece o valor das constantes de equilíbrio para as equações parciais, a primeira é 0,42 e a outra 7,2, o valor da constante de equilíbrio para a equação geral, para a terceira equação, vai ser, aqui mostra como que a gente deduz isso, como que a gente chegou a isso, que foi multiplicar esta por essa, então a gente cancela, né? Vai cancelando os termos. Por exemplo, olha só aqui, ó, PBR ao quadrado e PBR ao quadrado. Cancela. Então, se a gente fosse escrever a equação de equilíbrio para essa última, para essa terceira, ia ficar PNO2 ao quadrado vezes PBRCl ao quadrado, dividido por PNOBR ao quadrado, vezes PCl2. Tá aqui, ó. Desculpa, até me confundi aqui. PCl2, que é o valor da constante de equilíbrio para essa reação, que se a gente cancelar, é exatamente isso que a gente obteve aqui, multiplicando uma equação pela outra. Então, multiplicando os valores das constantes de equilíbrio, nós chegamos ao valor 3 para essa terceira reação. Aqui nós usamos a pressão, que ele chamou de Kp, expressamos em termos de pressões parciais, mas tudo bem, porque o valor que a gente tem também dessas equações é o Kp, né? Então, a gente acharia também o Kp para essa terceira reação. O detalhe eu não falei para vocês, mas depois a gente vai ver um pouco mais para frente, Kp e Kc não têm os mesmos valores, tem uma maneira de converter um no outro, mas depois eu mostro isso para você, tá bom? Esse exercício aqui eu também vou deixar para vocês treinarem, mas, que a gente pode resolver na aula de dúvidas, mas é exatamente o caso que a gente viu anteriormente, agora com o exemplo anterior, mas tem algumas dicas aqui para que vocês resolvam. Então, essas duas equações somadas dão essa terceira. Mas verifiquem que a quantidade, por exemplo, aqui ó, tem 3Cl2 e aqui tem mais um, que somando daria 4, mas aqui tem 5. Outra coisa, o PCl3 não aparece aqui na equação geral, mas aqui tem 2 PCl3 e aqui tem um só. Então, verifiquem que talvez vocês tenham que multiplicar por um número. E quando você multiplica por um número, não esqueçam que daí essa constante agora tem que ser elevada ao número que você multiplicou. E aí, depois que você fizer todos esses rearranjos, então você multiplica as constantes das equações parciais para ter o K3. Então, tentem fazer e depois a gente tenta tirar na aula de dúvida.
Esse slide aqui rápido, só para dizer que a constante de equilíbrio não tem unidade, ou melhor, nós não usamos unidade para constante de equilíbrio porque essa unidade iria variar de reação para reação, né? Então, a gente elimina e deixa a constante de equilíbrio adimensional. É só por isso. Então, ou seja, a gente usa o valor, como a gente usou o anterior, que deu 3, esse valor fica adimensional, não é nem mol por litro, nem mol por litro ao quadrado, enfim, só para poder padronizar. Bom, em tudo que a gente veio falando até agora, a gente considera que é equilíbrio homogêneo. O que é um equilíbrio, então, homogêneo? É aquele onde as espécies presentes ou estão em solução aquosa, ou estão em fase gasosa. Quando os reagentes e produtos saem desse formato, digamos assim, né, então a gente chama de equilíbrio heterogêneo, que é então quando reagentes e produtos estão em fases diferentes. A gente consegue ver mais de uma fase. Né, vocês viram isso em misturas e soluções. E o mesmo conceito vale para equilíbrio. Então, por exemplo, nessa reação aqui, olha, carbonato de cálcio sólido se decompõe em óxido de cálcio sólido e CO2 gasoso. Se a gente observar essa reação, a gente diz que esse equilíbrio é heterogêneo, porque a gente consegue justamente ver a fase gasosa e a fase sólida. E, por considerar que uma constante de equilíbrio é o produto das suas concentrações, então agora a gente vai fazer alguns ajustes para quando esse equilíbrio for heterogêneo. Então, nós deveríamos escrever essa constante, a expressão da constante de equilíbrio para essa reação da seguinte forma: Kc é igual à concentração de óxido de cálcio multiplicado pela concentração de CO2 dividido pela concentração de carbonato de cálcio. Mas, se eles são sólidos, significa que eles não estão dissolvidos. Então, não há sentido falar em mol por litro. Não há sentido em falar em concentração. E tudo isso aqui é concentração. Significa que, digamos, entre aspas, a concentração deles é constante. Eles não mudam essa concentração porque eles não dissolvem. Né, em quantidade relevante. Então, essa concentração, essa quantidade de carbonato de cálcio, ela é constante. Se ela é constante, eu passo multiplicando aqui desse lado, para esse K'(C). A mesma coisa acontece com a concentração de óxido de cálcio, ou melhor, a quantidade de óxido de cálcio que não dissolve, que não está dissolvida, então permanece constante, então eu posso passar dividindo. Então, tudo que está desse lado da equação aqui, olha, é constante. Então, a multiplicação e a divisão dessas substâncias pela essa constante linha C, dá uma segunda constante. Essa nossa segunda constante é a nossa constante de equilíbrio para sistemas heterogêneos, onde as quantidades sólidas já estão embutidas aqui nesse Kc. Então, para essa reação, para escrever a expressão de equilíbrio para essa reação, é apenas Kc igual à concentração de CO2, porque os outros dois estão sólidos. E isso que eu falei também vale para líquidos puros. Então, se você encontra lá, aqui, a representação L minúsculo, que é de líquido puro, ele também não aparecerá na fórmula da constante de equilíbrio. Na fórmula da constante de equilíbrio só aparece espécies que estão em solução aquosa, que estão, portanto, dissolvidas, a concentração em mol por litro, ou espécies gasosas. Isso é importante que vocês entendam, porque a gente vai usar bastante. Então, somente espécies em solução ou no estado gasoso é que entram na fórmula da constante de equilíbrio. Aqui um outro exemplo disso que eu acabei de falar. Então, aqui nós temos o cloreto de chumbo, que está no estado sólido, e, portanto, por ele não se dissolver, por ele não variar a concentração, considera-se, então, que ele é constante, né, que, digamos, entre aspas, que a concentração dele é constante, então, ele já está embutido aqui no Kc, e não aparece na expressão da constante de equilíbrio. O exercício 4 está aqui mais uma vez, mais um exercício para vocês treinarem e escreverem as expressões para constante de equilíbrio para essas reações, levando em conta
isso que eu acabei de falar de equilíbrio heterogêneo. Para resumir, então, o que eu acabei de falar nesses últimos slides. Em fase condensada, vocês vão achar em livros escrito várias vezes isso, em fase condensada, que também é fase dissolvida, né? As concentrações das espécies reagentes são expressas em mol por litro. Em fase gasosa, as concentrações podem ser expressas em mol por litro ou em atm, ou qualquer unidade de pressão. Kp e Kc estão relacionados por uma equação simples, que depois a gente vai ver se der tempo. As concentrações de sólidos puros, né, não dá, como eu já disse, não dá nem para falar em concentração, mas enfim, as quantidades de sólidos puros, líquidos puros e solventes não aparecem nas expressões das constantes de equilíbrio. Tá? Então, esse é um resumo de tudo que foi dito até agora sobre equilíbrio. Duas coisas também importantes. Ao atribuirmos um valor à constante de equilíbrio, sempre a gente vai ter que especificar qual é a equação química, dizer qual é, né? Escrever a equação química para saber que é da esquerda para a direita, e a temperatura a qual nos referimos. Porque cada reação tem a sua própria constante de equilíbrio, característica daquela reação, e com um valor que pode ser mudado com a temperatura. Então, a gente sempre tem que dizer qual é a temperatura. Por exemplo, se uma pessoa está fazendo um trabalho, ele quer determinar uma constante de equilíbrio, e ele quer comparar com a literatura, por exemplo, ele tem que usar as mesmas condições na qual a outra pessoa determinou a constante de equilíbrio, e uma delas é a temperatura. Não pode variar a temperatura, porque senão ele terá um valor diferente de constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio muda com a temperatura, e a gente vai ver lá para frente por que isso acontece. Muito bem, nós chegamos nessa parte aqui, então, onde a gente começa a calcular valores de constante de equilíbrio. Obviamente, a gente vai começar dos casos mais simples, os casos mais fáceis, que é esse primeiro caso, e chegamos até os mais complicados. Mas vamos ler atentamente aqui o exemplo, para ver o que ele está pedindo. Então, ele fala, o sistema seguinte em equilíbrio foi estudado a 230 graus Celsius. Então, 2NO no estado gasoso, mais O2 no estado gasoso, dando 2NO2 no estado gasoso. As concentrações das espécies reagentes no equilíbrio determinadas experimentalmente são tal, NO2 tal, O2 tal e NO2 tal. Calcule a constante de equilíbrio da reação a essa temperatura. Então, esse caso é o caso mais simples que existe. Por quê? Porque ele já dá os valores das concentrações no equilíbrio. Ele já diz isso, estão no equilíbrio. Então, ele já dá o valor para NO, dá o valor para O2 e dá o valor para NO2. A única coisa que a gente precisa fazer é escrever a expressão de equilíbrio para essa reação corretamente e substituir os valores. Nada além disso. Então, esse é o caso mais simples que existe para cálculo de concentração, de constante de equilíbrio, quando você já conhece as concentrações no equilíbrio. Tá bom? Então, substituindo aqui os valores 15,5, e percebam que está em mol por litro, né? Na concentração correta. 15,5 para NO2, e isso aqui é elevado ao quadrado, não pode esquecer, senão você erra todo o valor, dividido pela concentração de NO ao quadrado, a concentração de NO é 0,0545, que está aqui, 0,0542, desculpa, ao quadrado, vezes a concentração de O2, que é 0,127, que está aqui. Fazendo essa conta, nós temos que o valor da constante é 6,4 vezes 10 elevado à quinta. Este segundo caso já é diferente do primeiro, porque, vamos ler, que aí vocês vão entender. Um sistema fechado contém inicialmente 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro de H2 e 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro de I2. A 448 graus Celsius. A análise da mistura de equilíbrio resultou numa concentração de HI de 1,87 vezes 10 a menos 3. Calcule Kc a 448 graus para esta reação. Bom, primeira coisa, ele nos dá as concentrações iniciais, olha só, de H2
e de I2. E nos dá a concentração de equilíbrio só do HI. Portanto, nós temos que descobrir qual é a concentração do equilíbrio dos outros dois reagentes. Quando isso acontece, nós temos de escrever uma tabela. Montar uma tabela como essa que está aqui para poder descobrirmos as concentrações no equilíbrio. E tem coisas que são muito importantes para a gente prestar atenção, como, por exemplo, a estequiometria da reação. A estequiometria da reação ela só vai ser levada em conta aqui nessa linha em azul, onde está escrito variação. Nas outras linhas, nós precisamos colocar os valores conforme eles são apresentados no exercício. Então, por exemplo, ele fala que tem 1 vezes 10 a menos, ele coloca 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro de H2 e 2 vezes 10 mol por litro, 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro de I2. É importante escrever, né, a equação para a gente saber de quem a gente está falando e colocar os valores abaixo de cada espécie. Se vocês percebem aqui, ó, aqui essa reação é 1 para 1, mas a concentração inicial não está 1 para 1, está 1 para 2. Não tem a menor importância isso, porque ele está colocando um dos reagentes em excesso. Então, vamos ver como que vai ficar no equilíbrio. Ele está colocando, por exemplo, I2 em excesso. E aqui, quanto a gente vai ter de HI no início? 0. Então, a gente não tem nada de HI formado. Conforme a reação vai acontecendo, vai acontecendo a reação. E aí ele diz que quando chega no equilíbrio, aparecem então 1,87 vezes 10 a menos 3 mol por litro de HI. Então a gente precisa, a partir disso, determinar quais são o quanto reagiu dos reagentes e o quanto se formou no equilíbrio dele, o quanto restou no equilíbrio deles. E é isso que são essas duas concentrações aqui que faltam para a gente escrever a expressão da constante de equilíbrio e colocar esses 3 valores para poder calcular o valor da constante de equilíbrio. Então, continuando aqui, esse valor é dado do exercício, né? 1,87 vezes 10 a menos 3. Se ele está lá no equilíbrio, significa que ele foi formado durante a reação. Portanto, a gente pode colocar ele aqui, ó, nessa linha azul. A linha azul ela é importantíssima porque ela leva em conta o cálculo estequiométrico da reação. Então, aqui é que a gente vai levar em conta a estequiometria da reação, nessa linha azul. Ou seja, mas como que eu vou saber? Como que eu vou saber quanto que reagiu disso aqui? Por uma regra de 3, não é? Se eu sei que aqui foi formado 1,87, então vamos analisar a reação. De novo, aqui é o que leva em conta a parte estequiométrica. Então, olha só, 1 mol de H2, está aqui, forma 2 mols de HI, está aqui. Se eu tenho 1,87 formado de HI, 1,87 vezes 10 a menos 3, quanto reagiu de H2? 9,35 vezes 10 a menos 4. Então, tá aqui, ó. Aparece 9,35 vezes 10 a menos 4. Uai, mas aparece aqui na outra coluna também. Nesta coluna aqui, sim. Por quê? Na coluna do I2. Por quê? Aparece na coluna do I2, porque o I2 é 1 para 1. Para H2. Então, aqui, 1 mol de H2 reage com 1 mol de I2. Então, se aqui é 9,35, aqui também tem que ser. Se vocês quiserem fazer diferente, também dá para observar. A gente descobriu que 9,35 vezes 10 a menos 4 formam 1,87 vezes 10 a menos 3. A mesma coisa, 9,35 vezes 10 a menos 4, como é 1 para 2, né? 1 para 2. Então, também tem que ser 9,35 vezes 10 a menos 4. Aqui tem que ser o dobro de 9,35 vezes 10 a menos 4. É isso. Preste atenção que, em se tratando de reagentes, sempre vai aparecer o sinal menos, né? O sinalzinho de menos aqui, porque significa, isso é o quanto reagiu. Então, eu tenho que subtrair do quanto tinha no início. E com relação aos produtos, aparece o sinal mais, porque é o que foi formado. Então, a gente vai somar com o que tinha no início. Aqui, no caso, 0. Outra coisa importantíssima, verifiquem que a concentração, o início não precisa seguir a parte estequiométrica da reação. Aqui eu tenho 1
vezes 10 a menos 3, aqui eu tenho 2, ou seja, esse reagente eu coloquei em excesso, nenhum problema. Eu posso colocar qualquer reagente em excesso. O detalhe é o quanto vai sobrar, então, no equilíbrio, que é o que está marcado aqui. Então, aqui, ó, sobrou no equilíbrio, ficou no equilíbrio 6,5 vezes 10 a menos 5 de H2, porém, ficou uma quantidade maior de I2, que é 1,065 vezes 10 a menos 3. Então, essa quantidade é maior que essa. Por quê? Porque eu coloquei mais de I2. Só o que reagiu foi 9,35 vezes 10 a menos 4. Só esse aqui e isso aqui. Então, agora já tem as concentrações de equilíbrio, que são as em vermelho, que é o que eu preciso saber, para montar, para substituir na expressão da constante de equilíbrio. Então, aqui, fazendo essa substituição, chegamos que o valor da constante é igual a 51. Nós chegamos então ao término dessa parte introdutória de equilíbrio químico e esse exercício é bem parecido com o último agora que eu fiz para vocês e eu quero que vocês então entreguem esse exercício na próxima semana para presença e nota. Então vai contar como presença e como nota. Então vocês precisam fazer da mesma forma como eu apresentei agora no último slide. Precisa montar uma tabela, porque nem todas as composições de equilíbrio são conhecidas, tá bom? Então, um abraço e até a próxima aula.